Livro de Números. Livro de Números. Está entre os primeiros livros da Bíblia Sagrada. Isso depois de Levítico, se não estou em erro. Tá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, depois de Deuteronômio. É o livro mais fácil de achar. A mais fácil é Gênesis, né? Livro de Números, no seu capítulo 22. Estaremos lendo o versículo 15, 16, 17 e o 18. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de externar o meu agradecimento ao Deus Todo-Poderoso, que é Senhor e sustentador da nossa vida e da nossa fé. Amém? Gostaria também de externar o meu agradecimento à liderança dessa igreja, ao ministério em si, dirigido pelo nosso pai, Alberto Guimarães, e pelo nosso vice-líder, ancião J. Domingos, e bem como essa tribuna amada que compõe a liderança da igreja do lugar da promessa. Amém? Gostaria de louvar também a Deus pela tua vida no dia de hoje. Amém? Quantos encontraram? Digam amém. Números 22, versículo de número 15. A minha versão possa ser que é um pouco diferente das dos irmãos, mas vamos ler em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. De novo Balaque enviou chefes em maior número e mais honrado do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz filho de Zippor, preço que lhe não demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honra e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, por favor, e amaldiçoa este povo. E Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandamento do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fique aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levanta-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Feche os olhos e vou devolver o microfone ao nosso pastor para ministrar uma palavra de oração, por favor. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, poderoso, Criador dos céus e também da terra, rendemos graça, louvor, adoração em teu nome mais uma vez, Senhor. Pai amado, queremos entregar o teu filho na tua santa e benditas mãos. Importa que em da glória, meu Pai, que o teu servo diminua e o Senhor cresça nesse dia. Meu Pai, Senhor da glória, pedimos em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre ele agora, papá, e permita, Senhor da glória, conforme diz a tua palavra, que não sois vós quem preguem, mas o Espírito Santo, papá. É bom Deus, Senhor da glória, permita que essa palavra venha cair em boa terra, Senhor da glória, meu Pai. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes, para guardarmos a tua palavra nos nossos corações e não pecarmos contra ti, Senhor. Meu Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha, Pai amado, recebemos a tua palavra, Senhor. O poder da renovação, o poder da restauração, o poder de arrependimento, Senhor da glória, começa a entrar nas nossas vidas e traga sobre nós, Senhor da glória, meu Pai, um novo e uma nova vida, Senhor da glória, meu Pai. Uma vida transformada e restaurada. Pai, obrigado, Senhor da glória, papá, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pois por enquanto, Senhor da glória, teu servo esteja a liberar a palavra, Senhor da glória, meu Pai, que o teu Espírito começa passando sobre a tua igreja, trazendo avivamento, trazendo restauração, trazendo libertação, Senhor. Meu Pai, nós cremos na tua palavra, que aquele que está enfermo seja curado, que aquele que está preso seja livre, por amor a teu santo e bendito nome. Pai, obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e da santa comunhão do Espírito Santo dizemos amém.
Eu gostaria que você tomasse o seu assento, por favor, com todo respeito. Glória a Deus. Diga ao irmão que está do seu lado: é bom te ver na casa do Senhor. Ou fica com medo dele, não vai te fazer nada. Ele fala mesmo, ele olha mesmo na cara, olho com olho, rosto com rosto, e com alegria lhe diga: é bom te ver na casa do Senhor. O Senhor é maravilhoso, amém? Amados irmãos em Cristo Jesus, eu gostaria de trazer uma palavra para os vossos corações. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que após várias vitórias, após várias conquistas, antes mesmo de nós chegarmos no capítulo 22 de Números, a Bíblia fala que Israel passa por uma terra que era governada por Og, rei de Bazã, um rei conquistador e muito poderoso. A Bíblia fala que Og, quando viu Israel a caminhar, porque o Números, amados irmãos, é um livro que trata da trajetória do povo de Israel de maneira detalhada. Mas líder, não é um livro de Êxodo. Êxodo fala da jornada, mas Números detalha o que aconteceu no decorrer da jornada. E a Bíblia Sagrada conta, amados irmãos, que quando eles caminharam, eles passaram no termo de Senhor, rei de Bazã, e Og, rei dos amorreus. E eles se predisporam a lutar contra Israel. Por quê? Porque não queriam que Israel passasse naquele lugar. Porque aonde quer que Israel passava, Deus lhes dava vitória. Aonde quer que Israel pisava o pé, Deus lhes dava aquela terra. Então os adversários temiam muito a Israel. A Bíblia fala que eles enfrentam Israel e foram derrotados. Og se levanta, prepara o seu exército, também enfrenta Israel e foi derrotado. A Bíblia fala então que eles vão parar na terra de Moabe. A Bíblia fala que Moabe era governado por um rei chamado Balaque. Balaque, amados irmãos, era o rei dos moabitas. E as escrituras sagradas falam que quando o povo de Moabe viu o povo de Israel, o coração começou a tremer. Assim como o homem, amado irmão, que não tem carro e vê a mulher dela ser conquistada por uma pessoa que é milionário e conduz um tubarão, o coração fica aflito. Não é porque a sua mulher não é boa, mas porque ele sabe que aquele homem pode lhe corromper. E quando eles viram a grandeza do povo, começaram também a tremer, como quem recua, como quem se atemoriza, porque Israel era um povo aonde passava, vencia, aonde lutava, derrotava, aonde combatia, saía como vitorioso. Então o povo de Moabe se afligiu. E Balaque, irmãos, Balaque, quando vê a aflição do povo, ele diz: não, tenho que resolver isso. A Bíblia Sagrada fala que havia um homem, filho de Zippor, chamado Balaão. Balaão era um vidente daqueles tempos. Atualmente nós chamaríamos ele de profeta. Balaão, amados irmãos, não era qualquer profeta. A Bíblia descreve Balaão: o homem que se te amaldiçoar, você será amaldiçoado. O homem se te abençoar, você será abençoado. E a Bíblia fala que Balaque, para resolver aquele problema, vai mandar chamar Balaão, o profeta. E Balaão se aproxima e chega até os mensageiros de Balaque e pergunta: o que é que fala o vosso Senhor? Ele diz: um povo muito poderoso se instalou na minha terra, e eu temo que esse povo destrua a minha terra e mata o meu povo. A Bíblia Sagrada fala que antes Israel manda um mensageiro a dizer: nós não queremos confusão com Balaque, nós só queremos passar, nós só queremos ir à frente. Mas Balaque disse: não, vocês aqui não vão passar, eu vou combater contra vocês e eu vou vos derrotar. Por isso que Balaque, amados irmãos, vai chamar Balaão. E eu agora gostaria de começar a fazer os irmãos entrarem na mensagem. Há duas questões aqui, ou seja,
três questões aqui para evidenciar nesse texto. A primeira, a espiritualidade de Israel. A segunda, a espiritualidade de Balaque. A terceira, a espiritualidade de Balaão. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. A Bíblia Sagrada fala que Balaão chama Balaque, Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo. Para quê? Para que depois ele combatesse o povo e pudesse vencer Israel. Balaão recusou-se e disse: assim diz o Senhor, a quem Deus abençoou, não podes amaldiçoar. Esse povo que você está vendo não é qualquer povo, é um povo bendito. Eu estou a dizer para você, a espiritualidade que nós carregamos é a espiritualidade de Israel. A espiritualidade de Israel começa com Deus e termina com Deus. A espiritualidade de Balaque é diferente. A espiritualidade de Balaque começa com o homem e termina com o homem. A espiritualidade de Balaão começa com Deus, mas termina com o homem. E agora, as três espiritualidades se encontram. Três espiritualidades se encontram. Diga no teu irmão: Israel, Balaque, Balaão. A espiritualidade de Balaão, irmãos, partiu do homem para o homem. Balaão só ativa a sua espiritualidade porque viu o povo grandioso e o povo dele temia. Então ele vai recorrer a um homem para resolver o problema dele. A espiritualidade de Balaão até era boa. E onde eu quero prender a minha ministração? Balaão era um homem que falava com Deus face a face. Naquela altura não havia profeta como Balaão. Balaão era um homem poderoso em palavras, poderoso em poder. Ninguém podia fazer frente a Balaão. Mas a Bíblia fala que Balaão tinha um problema, irmãos. Balaão, a espiritualidade dele começava com Deus, mas terminava no seu querer. Agora temos a outra espiritualidade, a espiritualidade de Israel. A espiritualidade de Israel começava com Deus e terminava com quem? Com Deus. E a Bíblia Sagrada conta, irmãos, que Balaão recebe o comunicado do rei. E ele diz: não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Os mensageiros voltam para Balaque. Balaque lhe diz: vai voltar para lá. Vamos ir com homens mais honrados, príncipes mais poderosos do nosso reino. E vai dizer a Balaão: olha, faça simplesmente o que eu te digo, e eu te encherei de riqueza. Entendem? Faça o que eu te digo, e eu te encherei de riqueza. A primeira vez que Balaão consultou Deus, Deus lhe disse: não vai com eles. Você não pode amaldiçoar a quem eu quero abençoei. Balaão já tinha resposta ao ministério. Balaão já tinha a palavra da parte de Deus. Mas sabe o que Balaão faz? Balaão, quando viu a oferta aumentou, foi mais orar. Deixa eu orar mais para ver se é pecado ou não. Senhor, vieram mais. Então a dizer para mim ir com eles. Agora me prometem uma parte do reino deles. O Senhor disse: eu disse para você não ir? Não ir. Balaão foi nos homens e disse: olha, o Senhor me falou de novo para eu não ir com vocês. Os homens disseram: não podemos voltar sem resposta. Não poderemos voltar sem resposta. Ele disse: não, tá bom, vou orar mais, ficam indo aqui, dormem aqui. Veja só, foi mais a Deus consultar para ver se Deus mudou de quê? De opinião. Balaque vai ter com Deus de novo. E o Senhor vai falar a Balaão: tá bom, levanta e vai. Mas tudo quanto eu te disser, você falará, e somente o que eu te disser. E Balaão levanta. E a Bíblia Sagrada conta, irmãos, que quando Balaão ia no caminho,
Deus envia um anjo para matar Balaão. E a minha pergunta é: por quê? Há três tipos de espiritualidade nesse texto. A espiritualidade que Deus quer para nós é a espiritualidade de Israel. A espiritualidade de Israel, irmão, não busca interesse próprio. Ela depende de Deus. Ela adora para Deus. Ela louva para Deus. Ela cultua para Deus. Ela ora para Deus. Independentemente de quem lhe fala, ela não para, porque ela começa em Deus e termina em Deus. Essa é a espiritualidade que nós temos que carregar. Essa é a espiritualidade certa. Hoje nós vimos crentes, irmãos, mínima coisa, abandonou a fé. E a minha pergunta é: a tua espiritualidade é de Balaão ou de Israel? Ou de Balaque? Qual é a espiritualidade que você carrega? A espiritualidade de Israel, ela conserta aquilo que está desconcertado. Nunca vai ver uma pessoa que é espiritual, segundo Israel, irmão, que faz o que lhe apetece, prega como quero, anda como quero, vive como quero, fala o que quero. Não! Hoje chegamos num tempo que a divulgação da espiritualidade é muita, mas a maior parte dos que se divulgam são espiritualistas segundo Balaão. Eles querem chamar atenção, eles querem ser profeta, grandes homens de Deus. Eles vão te dizer: se você não vir na minha igreja, eu vou te amaldiçoar, teu ministério não vai dar certo. A espiritualidade de Balaão, ele busca trazer riqueza para quem é portador da mesma, mas a espiritualidade de Israel não. Por isso, amados irmãos, para ser espiritual nesse tempo, devemos ter cuidado. Nem toda pessoa espiritual é de Deus, nem todos que pregam são de Deus. Nem toda fé é para você abraçar, irmão. Agora virou moda. Os profetas não viram Deus. Virou moda. Acordou, vou inventar mais que para enganar o povo. Não, agora sou Deus. Pega o microfone na igreja. Talvez tenha o pastor Samuel mesmo, acorda de manhã mesmo. Igreja, Deus me revelou que eu sou Deus. E como é que te revelou Deus? Se você é o Deus, não devia... eu decidi me revelar só já. Deus te revelou que você é Deus. Hoje virou moda. Qualquer pessoa é Deus. Qualquer pessoa é profeta. Qualquer pessoa é poderoso. Eu costumo perguntar: aonde estão as casas dos que mandam? Procuram, irmãos, não vais encontrar. Todos ficaram profetas. É a espiritualidade de Balaque. Busca o próprio querer e a própria vontade. E há muita gente vivendo enganado dessas espiritualidades. Hoje nós estamos no tempo dos pais espirituais. Papi, 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 bota menininha, papi, 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 atrás de uma pessoa só. E esse papi papa todas e não deixa para ninguém. O papi que eles seguem é que eles papa. Estamos no tempo do quê? Das mames espiritual. Mami, 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 mami. E essa mami, amados irmãos, lhe mamam nos filhos. É o tipo da espiritualidade que nós temos hoje. A espiritualidade que começa no homem e termina no homem. Mas o mais grave não é essa. Porque essa, pastor, é fácil identificar. Você vê, meu irmão, só está vindo à igreja porque tem um objetivo. Quando Deus lhe abençoar, together, passou. Você vê, irmão, ainda é como? Se ele fala, já é como, então, meu irmão,
Nunca mais é tempo. Eu agora, ancião, não tenho tempo. Já não tem tempo. A espiritualidade mais gravosa, irmãos, é a espiritualidade de Balaão. E há muita gente que carrega esse tipo de espiritualidade. Hoje tem muita gente no nosso meio com essa espiritualidade. Pessoas, irmãos, que nunca definem o que querem com a vida espiritual. Você não lhes entende? Não lhes compreende? Esse tipo de pessoa, Diácono Gildo, tem até dificuldade de trazer pessoas na igreja. Não é porque ele não quer ou não pode, porque ele sabe, a espiritualidade que eu apresento aqui não é a mesma que eu vivo na minha casa. Mamãe tem que se converter. Amém. Me leve na tua igreja. Não, procura uma igreja mais próxima. Mamãe não se todo dia. O importante é Deus, o filho. Mas quando chega na igreja, agora mesmo vamos orar. Mas não traz a família dele aqui, sabe por quê? Porque a família dele sabe das mulheres que andam a matar na casa dele. A espiritualidade que só existe dentro do templo. Ele não trai ninguém aqui, por quê? Quando a família dele vier aqui, vai dizer, meu Deus, que igreja é essa? O que se vive aqui é extraordinário. Mas como é que essa aqui ainda disparata assim? O que se vive aqui é transformador. Mas como é que esse meu filho não muda? O que se vive aqui é maravilhoso. Mas como é que ele continua gatuno? O que se vive aqui é bom. Mas como é que ele mente que mente? Essa é a espiritualidade de Balaão, que nós não devemos carregar, irmão. É a espiritualidade que corre para um prêmio apenas. Judas capítulo 1, versículo 11. E muitos caíram, assim como caiu Balaão, filho de Zippor, que amou o prêmio, trocou a espiritualidade com Deus por causa de peruca, por causa de carro, por causa de boleia, por causa do chefe. Trocou. É a espiritualidade de Balaão. Quando começou a oportunidade, vamos dar um golpe, vamos ficar rico. Ele, ao invés de recuar e dizer, não, nós somos cristãos, ele é que dá sangue. E para fazer o esquema funcionar, estava a falar, todos que estão lá em cima também roubam, é? Todos que estão lá em cima também mentem, é? O cristão é a espiritualidade de Balaão. Deus quer que nós carreguemos, irmãos, a espiritualidade de Israel. A espiritualidade de Israel, você pode até estar fraco, mas a Bíblia fala, aonde comer termina a força do homem, começa a força de Deus. A espiritualidade de Israel, irmão, você pode até cair, mas a Bíblia fala, o justo cai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas na 7ª o Senhor lhe levanta. A espiritualidade de Israel está a dizer, irmãos, Mateus capítulo 5, bem-aventurado os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Qual a espiritualidade você está a carregar? Pessoas que são espirituais pelos homens. Irmãos, eu vou vos dizer uma coisa que o Espírito Santo me falou. Houve um dia, irmãos, que eu não me sentia bem. E eu tinha que pregar. Mas me sentia abaixo emocionalmente. Não me sentia tão forte espiritualmente. Nós gostamos de sentir, sabe?
Oh, Deus está aqui. A fé não é sobre sentir, irmão. Ouvem bem, o Espírito Santo me disse. Ouve o que eu te digo. Não vais pregar por quê? Eu disse, não estou se sentir bem. O quê? Estou sentindo, tipo, a graça mesmo não está. E quem disse que a graça é tua? Hã? Quem disse que o poder está em ti? Ninguém é dono do poder de Deus. Isaías 45, a minha glória não reparto com ninguém. Deus entende que quando é momento de te usar, Ele manifesta a glória para alcançar vidas. Você não é dono do poder de Deus. Mas hoje, o que é que os homens fazem? Irmão, eu recebi uma visão que eu sou profeta. Você é minha discípula. Estava tipo Tabita, estava que servia Pedro. E aí a mamãe, irmão, vai já ficar atrás do profeta. Dorme na igreja por causa do profeta. Abandonou a casa por causa dos profetas. Quando voltou em casa, pastor apresentou. Marido pegou nas coisas, meteu na rua. Vive no monte. A mulher só queria obedecer ao profeta. A espiritualidade de Israel não vem para separar a família. A espiritualidade de Deus não vem para destruir lares. Na espiritualidade de Deus, se você vier desconcertado, mesmo sem querer, a graça e o ambiente desse lugar vai consertar a tua vida, vai transformar a tua vida. Nós não somos manipuladores da graça de Deus, irmão. A graça de Deus, o nome diz mesmo, graça de Deus. Mas hoje os homens não querem ser espirituais como Balaque, espirituais como Balaão. E eu vou terminar dizendo, na espiritualidade de Israel, irmão, a pessoa sabe, a minha vida é do mestre, como nós cantamos. Por isso que Paulo vai dizer, quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Do Senhor. Eu não tenho medo da morte, porque se eu morrer sou de Deus, se eu viver também sou de Deus. Mas hoje não. Qual é a espiritualidade que você carrega? Não lhe falaram nada, só lhe olharam. Eu não venho mais na igreja. Eu na vossa igreja que olham. Aquela irmã me olhou mal. Oh, irmão, você vem na igreja pela irmã, pelos irmãos ou por Deus? E sabe o que acontece, irmãos? Eu vou dar exemplo. Irmã Elizabeth, por favor. Irmã Vânia, por favor. Vou terminar a mensagem, não vou prolongar muito. Eu sou cristão, certo? Irmã Vânia, nesse lado. Esse aqui é a salvação. Esse aqui, fica sujo ao pecado, é? Não fica triste. Esse é o pecado, certo? O pecado está longe, longe. Eu estou com quem? Estou a caminhar? Estou a andar? Pecado vem, me chama. Eu paro, olho o pecado. Só que eu não posso carregar as duas coisas ao mesmo. Ou levo uma, ou... Jesus disse, ninguém pode ter dois. Um cão não leva dois. Começa o problema. Eu olho, minha salvação é te perder, nada. Mas também aí tá bom. Você tá ouvindo o Kuduro aí, bu, 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 bu. E o mundo sabe chamar. Você tá passando em frente da discoteca. Você vai cheio. Mas aí tipo, tá mesmo cuiar. Não tá cuiar, mano, são escravo. Não conseguem parar de dançar. Tem manhã vai lhe ver, não conseguem levantar. Mas a espiritualidade de Deus, quando você adora, amanhã você está mais forte. Amanhã você tem mais força. Amanhã você tem mais poder.
Agora, vamos terminar. Ele vê o chamado, deixa a salvação e abraça quê? O pecado. Começa a caminhar com o pecado. Só que é um problema. Na espiritualidade de Deus, você pode desistir de Deus, mas Deus não desiste de ti. Uma vez marcado com o Espírito, marcados por Deus para sempre. O que acontece? Deus manda a salvação que é tua, a te seguir. Essa salvação é de quem? É minha. Eu lhe deixei. Na medida que eu ando, a irmã vem. A salvação está vindo. O problema agora começa. Que você não quer mais a tua salvação. Você começa a fugir a tua. Deixa a salvação, vai aí. Salvação está vivendo. Salvação, encosta. Não. E como é que isso acontece, irmãos? Quando você abandona a igreja, numa curva, se encontra com o pastor. Pastor, filha, nunca mais te vi na igreja. Salvação está te seguir. Você fala, não, às 22 horas tem irmão que está acordado. Vou sair às 0. Me encontra às 0. Às 0 onde? Na Vila de Viana, tá bom. Às 0 horas, uma irmã da crise, só para o pastor mesmo lhe buscar, e o ancião. O ancião vai ligar no pastor. Vamos na irmã fulana, deu crise. Mas vamos ter que ir pela vida, porque é mais claro. Tá vendo, né? E quando passar às 0 vai te encontrar lá. E como eu gosto mesmo do ancião, ele gosta de parar o carro. Filha, a paz do Senhor. Estamos a perceber, irmão? É a tua salvação a te seguir. Não foge a tua salvação. Abraça a tua salvação. Caminha com a tua salvação. Viva a tua salvação. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Você pode dar glória a Deus. Se coloca de pé, não.